Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Nos encaminhando para o fim, meu povo. Tá chegando o fim do nosso jejum. Dias de luta, né? Dias de muita graça, de muita revelação. Acredito, né, que o Senhor trouxe para fora coisas que a gente às vezes não tinha nem ciência, né? Não tinha nem o caminho para ter essa ciência, assim. O Senhor trouxe para nós, né? Isso é uma bênção muito grande. E é uma bênção que vai seguir, né? A gente começou, para muitas pessoas foi só o começo de um processo bem grande de libertação, né? Foi o pontapé inicial. Para outras pessoas, né? Foi mais um passo, né? Para tantas outras foi aquilo que era bom dia, Ana Roberta. Para outras pessoas, bom dia, Lu. Foi aquilo assim que precisava, né? Para algumas situações foi o definitivo para a libertação, né? Então lá, bom dia, Kátia Kist. Vamos começar a rezar então, meu povo. Ontem eu fui embora, né? Nossa, não parava mais de falar, meu Deus. Foi ontem que eu fui embora e não parava mais de falar ou foi sábado? Ixi, acho que foi ontem, né? Que deu quase 1 hora de live, né? Foi ontem era feriado, foi ontem. Eu já tô assim, gente, eu já não sei mais que dia é, o que é, o que não é. Essa quarentena me deixou bem doida. Vamos rezar então? Começar a nossa oração hoje, louvando a Deus mais uma vez pela nossa vida, pela graça de Deus na nossa vida, por todos os benefícios do Senhor em nosso favor, né? Os benefícios de libertação, de revelação, tanta graça que o Senhor tem para nós. Vamos rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigado, Senhor, por toda a tua bênção, todo o teu benefício sobre as nossas vidas, pelo socorro, pelo resgate. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque estamos vivos. Obrigada, Senhor, pelo precioso dom da nossa vida e toda a bênção e benefício que tu tem derramado sobre a nossa história. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo agora venha sobre nós, paire sobre nós. Traga paz ao nosso coração, concentração e entendimento para nossa mente. Que nós estejamos aptos, preparados, terra boa para receber a palavra. Que essa manhã, que essa live, que essa oração seja novamente para nós um momento de intensa libertação e revelação para a nossa história. Que a graça de Deus flua na nossa vida por meio da palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, conduz-nos, conduz a nossa oração, conduz a nossa mente, conduz as nossas lembranças, conduz a nossa oração, Espírito Santo. Nós entregamos agora toda a condução dessa oração nas tuas mãos e pedimos que tu nos faça compreender a vontade de Deus nessa manhã. Amém. Vamos rezar a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Você pode dizer agora o nome dos seus familiares. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, o ar que respiramos. E na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família.
Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Nós clamamos a Virgem Maria que venha em nosso socorro e nosso auxílio nessa manhã, neste dia, nesta live de oração. Que a Virgem Maria passe à frente da nossa vida, que Nossa Senhora rogue e interceda por nós e que vá retirando do nosso caminho todo empecilho para que a graça aconteça, que Nossa Senhora vá nos ensinando também a limpar a nossa casa espiritual, a dar conta das nossas tarefas, que Nossa Senhora seja nossa intercessora, auxiliadora, ajudadora no dia de hoje. Augusta Rainha do Céu, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Enquanto nós rezávamos, o Senhor colocava no meu coração, assim, que algumas pessoas, né, que a gente já foi fazendo, assim, uma limpeza na nossa vida e na nossa casa, né, durante o nosso jejum. Mas que algumas pessoas ainda têm em casa alguns objetos, livros, roupas, né, de coisas que buscaram fora da doutrina da religião católica. E até hoje, quando eu acordei, eu tive uma lembrança muito peculiar, assim, muito do nada. Eu durmo já, assim, né, rezando. Se eu acordo de madrugada, eu já tô rezando pela live, né? E fico, o Senhor, fala comigo, Senhor, o que tu quer? E hoje, quando abri os meus olhos, eu já comecei a rezar e veio essa lembrança. E agora, o Senhor me trouxe ela novamente, eu vou partilhar com vocês. Uma vez, eu estava ajudando ali, pastoreando uma pessoa, né, que tinha buscado tudo quanto era tipo, né, de doutrina, ocultismo, né, religiões, enfim, muitas coisas ela tinha buscado, né, e a gente se conheceu, eu comecei a evangelizá-la e ela foi fazendo opções por Jesus, né, e era muito engraçado porque cada vez que a gente se encontrava, ou ela vinha na minha casa, ou eu ia na dela, era uma sacolada, engraçado modo de dizer, né, gente, mas era uma sacolada, assim, eram sacos de lixo, né, de coisas que ela ia lembrando que ela tinha em casa. Ela fez uma grande faxina, né, e depois ela ia lembrando de coisas, e ela foi se desfazendo daquilo, muita coisa ela deu pra mim, outras coisas ela jogou fora, outras coisas ela botou fogo, né, ela tinha medo. No começo, para botar fora as coisas, ela tinha medo de colocar fora, ela tinha medo de algum tipo de retaliação espiritual maligna, sabe? Então, muitas coisas ela esqueceu e outras coisas ela não se desfez no primeiro impulso porque ela tinha medo de se desfazer e alguma coisa ruim acontecer com ela e com a família dela. Então, por muito mais tempo se prolongou da libertação acontecer, porque sempre haviam aqueles sinais, né? E aquele medo que segurava ela naquelas coisas. Até que um dia, então, né? Ela tinha roupas, né? Usadas nesses cultos que ela fazia, né? Nessas coisas que ela buscava lá, né? Não culto evangélico, né, gente? Que fique bem claro. Mas culto, tudo quanto era entidade, que tinha que usar roupa, né? E ela tinha na casa dela roupas que eram dela e roupas que eram de uma comadre dela, que buscava essas coisas, né? E estavam lá. Então, por muito tempo ela ficava, mas a roupa é da minha comadre. Mas tem a roupa que é minha, mas se eu fizer alguma coisa, o que vai acontecer? Enfim, e daí até um momento, né, que ela resolveu se desfazer, jogou tudo dentro da churrasqueira, tocou álcool e botou fogo. E as roupas não queimavam, né? Não queimavam as roupas. Virou só uma fumaça preta.
tomou a casa dela toda e a roupa não queimava, né? Ela ficou muito assustada com aquilo, mas não desistiu, né? E tinha uma outra pessoa junto com ela, né? Uma pessoa de oração, ficou rezando ali. E elas botaram mais álcool e tentavam botar fogo. E a roupa não queimava e saía fumaça preta assim pra dentro de casa. Não saía fumaça direito, né? Da churrasqueira. Foi aquele tendel todo, mas com muita oração ali. Elas conseguiram colocar fogo naquela roupa e a roupa queimou, né? E foi embora aquilo da vida dela. E eu louvo a Deus quando a gente tem sinais assim, né? De coisas que acontecem desse tipo, porque daí a gente enxerga a seriedade. Por que Deus permite, às vezes, né, que a gente veja uma coisa, que a gente sinta um cheiro? Porque tudo é permissão de Deus, gente. O diabo, ele não tá solto no mundo. Existe sempre uma permissão divina. Se os demônios estivessem soltos, fazendo tudo que eles gostariam de fazer de maldade, a humanidade nem existia mais, né? Existe um limite pro mal, né? E o que acontece é que mesmo aquilo que de ruim acontece, ali tem uma permissão divina, né? Então, às vezes, quando a gente tem esses encontros com algo maligno, que a gente fica assustado, né? Que uma coisa não queima, né? Que uma joia preteia, né? E não tem jeito de sair aquilo, que uma coisa muda de cor, que a gente sente um cheiro, que alguma coisa, os eletrodomésticos todos queimam dentro de casa quando você começa a rezar. Enfim, tem tantas coisas, tantas manifestações que às vezes acontecem, né? Uma vez eu já contei isso até em encontro, né? Eu e a minha mãe estávamos orando e a nossa casa, durante a oração de libertação, né, foi justamente tomada pelo quê, gente? Por baratas, né? As baratas faziam barulho e desciam, assim, pelas paredes da casa, muitas, né, dezenas de baratas. Foi uma coisa horrorosa, né, mãe? Justo barata, né? Que é uma coisa que eu tenho pavor e que me foi passado por minha mãe, que também tem pavor de baratas. Então, mas nessas manifestações extraordinárias do mal, né, que não é a coisa do ordinário, a gente vê ali, por permissão divina, a seriedade do mundo espiritual, né? E a gente precisa se posicionar contra essas coisas. Então, assim, ó, se você tem objetos ainda dentro da sua casa, se você fez simpatia, se você fez trabalho de feitiçaria, de magia, né, enterrou dentro da sua casa, ao redor da sua casa, tem pessoas que colocam coisas dentro de travesseiros, né? Tem todo tipo. Quem fez sabe o que eu estou falando, né? Às vezes a gente tem um apagão na memória e não lembra. Que o Senhor te dê a graça de lembrar. Mas mais ainda, né? Que você tenha coragem de se desfazer de guias, né? Não tenha medo, né? Coloca isso fora, taca fogo. Não dá de presente para ninguém. Mas tira isso de dentro da tua casa, da tua vida. Se você ainda não deu esse passo por medo, não tenha medo. Tenha medo de continuar com isso dentro da sua casa. É isso que você tem que ter. Tem que ter medo de continuar com os sinais do mal, né? Mas não de se desfazer deles, ok? Tá todo mundo aí, gente? Tudo certo? Vamos para a palavra de hoje? Hoje vocês não estão fazendo muitos comentários aí. Não sei se se assustaram com a história. Se tá tudo certo. Vamos lá, então. Hoje eu vou trazer uma palavra que ela é muito definitiva. Tudo certo, Lica? Beleza. Já começo assim a live, né? Já começo com uma história leve dessas. E olha só. Essa mesma pessoa, depois de um tempo, ela apareceu na minha casa com panos de prato. E queria se desfazer daqueles panos de prato. Mas por quê? Porque ela enrolava as coisas, os trabalhos de magia, as coisas que fazia naqueles panos de prato, né? Então, até aquilo chegou uma hora que ela não queria mais ver, porque olhar para aquilo trazia lembrança do que ela tinha feito, ela não queria mais, né? Foi uma libertação assim, e tem que ser assim, né? Na nossa vida tem que ser completo, né? Tem que ser total, a gente tem que se desfazer dessas coisas. Não tenha medo de se desfazer, né? Toda essa... Lídia, a parte da história do perdão não era muito leve. Mas olha só, todo esse tipo de medo, né? Que às vezes é colocado no nosso coração pra gente não se desfazer, né? De um guia, de uma imagem, seja o que for, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas entregam, né, ali a feitiçaria pra você, elas falam o quê? Né? Elas vão dizer assim, ó, se tu desfizer isso aqui, uma coisa muito ruim vai acontecer contigo, ou com os teus filhos.
Ó, se tu desfizer isso daqui, vai dar um problema, né? Então, assim, gente, a gente tem que se desfazer dessas coisas, né? A gente tem que se desfazer dessas coisas. E uma outra coisa, antes de entrar no assunto de hoje, se você que já quiser ir pegando a palavra aí, é 2 Samuel 6. Uma outra coisa, tá? Às vezes nós ganhamos presentes, né? Às vezes são presentes e a gente sente... Quando a gente sabe que já é de uma pessoa assim, que tem uma implicância com a gente, que busca um tipo de feitiçaria, né? Alguém que brigou com a tua família, né? Que sente muita inveja de vocês, né? Ou contra negócios, ou de briga familiar, aquela pessoa sempre teve uma implicância, né? Aprontou e era uma pessoa que buscava fazer esse tipo de coisa. Ou simplesmente você bate o olho e no seu coração traz uma angústia, se desfaz. Se desfaz, né? Às vezes, o malefício tá num objeto. Não é o objeto que tem poder, né? Não é isso, pelo amor de Deus, né? Mas é que ali é uma presença maligna para fazer mal, né? Então, a gente não tem que ter essas coisas com a gente, né? E também não... Daí a gente vai para dois lados, né? A gente não pode andar nesses dois lados. A gente tem que ser bem correto naquilo que a gente acredita na palavra de Deus. Então, a gente não pode temer demais a ponto de nem se desfazer ou ficar apavorado e nem menosprezar e pensar assim, desfazer não vai dar para outra pessoa. Exatamente isso que o Roger tá falando, né? Não tem problema nenhum, né? Não vou ficar comigo uma dor para outra pessoa. Ou, deixa isso aqui, é só um objeto, né? Nenhum desses extremos, né? Então, se eu sinto o Espírito Santo, ele fala no nosso coração, né? Ele testifica a verdade. Então, às vezes a gente sente uma coisa, a gente não sabe explicar, né? A gente não sabe explicar, mas a gente tem uma sensação, um sentimento, né? Eu sempre gostei muito de observar, assim, a minha filha mais velha, Alice, hoje ela tá com 11 anos, mas desde muito pequenininha ela sempre teve, assim, essa sensibilidade, às vezes infantil e tão pura que as crianças têm, né? Ela sempre teve um discernimento dos espíritos muito aguçado, né? A ponto da gente estar caminhando na rua e se a gente entrasse em uma loja, né? Já falei isso, já testemunhei outras vezes, a gente ia entrar numa loja e ela botava o pé na porta e travava e dizia, não quero entrar aqui. Eu dizia, mas por que? Ela dizia, eu tô com medo, não quero ficar aqui. Pois eu podia entrar na loja e procurar onde tinha algum sinal, alguma coisa de falsa doutrina, que não estava ao alcance dos olhos dela, nem do entendimento dela, entendam bem. Mas o pezinho dela, né, na pureza, quando ela botava o pezinho ali dentro, ela sentia, o Espírito Santo falava no coração dela que ali tinha algo que não era bom. Podia procurar. Ia ter lá um elefante com uma bunda virada para a porta, queimando um incenso. Ia ter no outro lado uma outra imagem de algum outro culto. Ia ter algum tipo de sinal de ocultismo naqueles lugares. E quando ela botava o pezinho, já eu aprendi isso, e ela dizia, não quero entrar aqui, eu nem procurava mais. Nem procurava, porque o Espírito Santo falava. Como eu aprendi discernimento dos espíritos observando a Alice, né? Na porta a gente que sente que não tem que entrar. Às vezes uma pessoa, né, que convive com a gente ou que nem convive, né, e que traz com ela tudo isso, gente, a gente tem que escolher às vezes um pouco mais. A gente entrou numas, né, que nada é pecado, né, que tudo é demais. E eu digo pra vocês, né, a gente tem extremos que a gente nunca pode andar nesses extremos, né? Nunca tudo é do demônio, tudo é mal, as pessoas são horríveis, Deus me livre tal pessoa, né? Porque daí a gente já entra também numa caça às bruxas, né, de pensar que ninguém presta porque não é católico. A gente tem que ter muito discernimento disso. Tem pessoas que a gente pode escolher não conviver com elas, há outras pessoas que não. E aquelas pessoas que nós não escolhemos conviver com elas, elas são nosso território espiritual, meu filho, aí você vai amar, vai acolher, só não vai aceitar presente, vai ter que dar um jeito ali nessas coisas, né? Deixar claro tua posição. Agora também tem um outro extremo, né? Que é o tudo pode. Tudo é exagero, né? Como assim não entrar num lugar? Como assim não comprar de uma pessoa assim, aquilo? Então assim, a gente tem que ter esse discernimento, né? O Espírito Santo, ele fala no nosso coração. É no nosso coração. Eu não tô aqui dando regra para vocês, né? De como vocês têm que viver. A palavra de Deus, ela nos indica um caminho claro e o Espírito Santo, ele atesta no nosso coração. Por aqui tá bem? Não, por aqui não tá bem.
E se você já não tem mais esse discernimento dos espíritos, o que é esse carisma do discernimento dos espíritos? É o Espírito Santo nos avisando, olha, discernindo qual espírito age num lugar, numa situação, qualquer coisa, né? Então a gente vai discernir qual é o espírito, vai separar e compreender qual é o espírito que age ali, né? É o espírito da carne, o espírito humano, é a vontade humana que tá ali agindo, fazendo aquilo ali, fazendo uma propaganda, fazendo alguma coisa, né? Dando uma ideia. É a carne humana, pode ser certo, pode não ser, enfim. É o Espírito de Deus, é uma palavra que entra a um lugar, tudo que te dá certeza que é Deus que está ali fazendo. Você discernir o que é o Espírito de Deus, você sente paz. Todas as vezes que Deus está agindo ou Deus está fazendo, por mais que uma decisão seja dolorosa, terrivelmente dolorosa, nós sentimos paz. Este é o sinal do Espírito Santo. A paz no nosso coração. Quando vem de Deus, traz paz. Por mais que a gente não queira fazer, por mais que cause dor, a gente tem paz. Quando é o espírito maligno que está agindo num lugar, então a gente tem essas três, né? A gente vai discernir se é a nossa carne, né? Se é o espírito humano que está agindo ali, se é o Espírito de Deus, se é o Espírito Santo, ou se é o mal, né? Se são espíritos malignos. Então, se são espíritos malignos, sempre vai vir com o quê, gente? Com desconforto. O oposto da paz. Vai gerar confusão, vai gerar um desconforto, alguma coisa não encaixa. Às vezes é claro, às vezes quando uma coisa bate, né, que é de Satanás, assim, que é do mal mesmo, para nos causar um mal, já gera uma confusão no ambiente, né, uma discussão, uma coisa ruim, aquela confusão ali. Às vezes o diabo é mais sutil e não chega a causar uma confusão, mas lá no teu coração tem um desconforto, opa, tem alguma, eu não tô sentindo paz. Então, espera, né? Nós não tomamos decisões, né? Nós não fazemos coisas baseadas na incerteza, né? Nós temos que obedecer a Deus, que é a palavra que eu quero trazer para vocês hoje. Já tô falando aqui há 20 minutos outras coisas. Mas a gente precisa ter esse discernimento dos espíritos. Então, a gente pede pro Senhor, Senhor, me dá esse carisma do discernimento, para que eu saiba como lidar, para que eu tenha entendimento. Ai, Jéssica, mas eu não sinto nada. Vai sentir, abençoado, mas a gente tem que estar apto a sentir, no sentido de que eu já me coloco em oração, né? Que eu tô tirando umas coisas da carne, tô colocando as coisas do espírito, né? Então, quando São Paulo fala pra gente, né, que se a gente nasceu de novo, se a gente já não tá mais na carne, agora a gente tem que buscar as coisas do alto, né? É claro que nós vivemos nessa terra, é claro que a gente vai buscar muitas vezes o divertimento, o prazer aqui naquilo que é lícito pra nós, né? E que Deus criou pra nossa bênção, né? A gente não vai ficar rezando o tempo inteiro, né? Mas na nossa vida, a espiritualidade, a presença de Deus, ela tem que perpassar todas as nossas experiências com esse equilíbrio, né? Eu busco a Deus, eu amo a Deus, Deus é o centro da minha vida. Então, se Deus é o centro da minha vida, todas as outras coisas, né, vão ficando equilibradas. Enfim, acho que vocês entenderam, né? Vamos para a palavra de Deus, porque senão não vai dar tempo. Em 2 Samuel 6, do 1 ao 20, nós temos uma narrativa, que é quando Davi, ele tá começando o reinado dele, né? E ele quer trazer a Arca da Aliança, que não está mais com o povo de Deus, já faz, né? Não tá mais em Jerusalém, não tava mais com o povo. Ele quer trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ele quer reinar com a presença de Deus, né? A gente sabe que a Arca da Aliança, né, no Antigo Testamento, era a própria presença do Deus vivo, né? Era por onde Deus falava com aquele povo, né? Era a presença de Deus tão sério, né, que só quem podia tocar na arca, né, eram sacerdotes levitas. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e tocar assim, né? Eram colocados, a arca tinha argolas dos lados onde eram colocadas varas, eles tocavam nas varas, né, para carregar a arca. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, ele não podia estar em pecado. Se ele estivesse em pecado, ele caía morto diante da Arca da Aliança, porque a arca era o sinal da aliança de Deus com os homens, era a presença de Deus, né?
Davi quer começar o seu reinado e ele quer começar com quem? Com a presença de Deus. Então Davi toma a decisão de buscar a Arca da Aliança, né? E aí diz assim, Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, num total de 30 mil homens. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá para trazer dali a Arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Versículo 3. Colocaram a Arca de Deus em um carro novo e levaram-no da casa de Abinadab, situada na colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Oza andava junto da Arca de Deus e Aio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo entusiasmo diante do Senhor e cantavam, acompanhados de harpas, cítaras, tamborins, sistros e símbolos. Olha só, a gente tem aqui então essa visão. Eles fazem um carro novo, né? É colocado ali sobre o carro a Arca da Aliança. E os dois filhos de Abinadab, Abinadab foi quem ficou com a Arca da Aliança durante 20 anos na sua casa. Então, esses dois homens aqui, eles estavam acostumados, eles conheciam a Arca da Aliança, né? Aio ia à frente do carro e Oza ia do lado. E todo o povo cantando, tocando, dançando, todo mundo feliz. Por quê? Porque conduziam a Arca da Aliança, a presença de Deus de volta agora para o meio do seu povo, levando para Jerusalém. Quando chegaram à ira de Nacon, Oza estendeu a mão para a Arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza e feriu Deus por causa de sua imprudência. E Oza morreu ali mesmo, perto da Arca de Deus. Davi contristou-se por Deus ter feito essa brecha, ferindo Oza. Por isso chamou aquele lugar de Feres Oza, nome que traz ainda hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como entrará a Arca do Senhor em minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa, na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-edom, natural de Gate. Ficou a casa do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom de Gate, e o Senhor abençoou-o com toda a sua família. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da Arca de Deus. Foi então Davi transportar da casa de Obed-edom para a cidade de Davi no meio de grandes regozijos. Quando os carregadores da Arca do Senhor completavam 6 passos, sacrificavam-se um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com um efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a Arca do Senhor soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Então, como é que... Olha só essa cena. Tá ali, eles colocam a Arca da Aliança em cima de um carro novo, puxado por bois. Na frente vai indo os filhos de Abinadab, do lado vai Oza. Chegando em um certo momento, os bois escorregam, tropeçam, a arca vai cair. E Oza faz o quê? Ele segura a arca para a arca não cair. Mas quando ele segura a arca, ele toca a arca. E no momento que ele toca a arca, ele desobedece uma lei que é ninguém pode tocar. E ele cai morto porque ele toca a Arca da Aliança. E Davi pensa só, é uma festa. Eles estão tocando música, eles estão eufóricos, felizes, conduzindo a arca. E de repente, aquele que está ali do lado conduzindo, que vai fazer até um ato bom, né? De segurar a arca para ela não cair. Cai morto porque toca na arca. Gente, acabou a festa. Acabou a festa, acabou a alegria. E Davi fica com medo da presença de Deus. Ele diz, como que eu vou levar a arca para dentro da minha casa? Como que eu vou levar para minha cidade? Como que eu vou trazer a arca do Senhor? Davi tem medo e deixa a arca na casa de Obed-edom, que fica no caminho. E aí o que acontece? A arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. E a palavra de Deus diz, e as notícias chegam a Davi dizendo, Davi, a casa de Obed-edom está prosperando. Ele, seus bens, a sua família, ele é abençoado. Existe uma bênção tão grande sobre a família de Obed-edom, porque a presença do Senhor está lá, que a notícia chega até o rei.
Olha, não precisa ter medo, porque tudo que é dele e os seus bens estão prosperando por causa da arca de Deus. Então Davi muda de postura. E aqui nessa mudança, a mudança está justamente na forma como a arca é conduzida, para que a gente compreenda, tá? Existia uma forma de carregar a arca. Existia um jeito que Deus tinha mandado que a arca fosse carregada. E a arca da aliança era carregada por sacerdotes, levitas, nos ombros. Lembra que eu falei? Tinha as argolas do lado, passavam-se as varas e eles carregavam onde? Nos ombros. Não era em cima de carro de bois. Quem carregava a arca em cima de carro de bois foram os filisteus quando a roubaram. E que foram amaldiçoados, porque Deus não queria estar no meio daquele povo. Eles viviam na desgraça, no paganismo. Então a arca não quis ficar, eles foram assolados por muitos males tanto que eles devolveram, eles não quiseram a arca lá. Por quê? Porque viviam na desobediência, não conheciam o Deus verdadeiro. E aqui, quando Davi vai carregar e trazer a arca da aliança, ao invés de, na primeira vez, ele já obedecer como a lei mandava e carregar a arca como ela devia ser carregada, eles quiseram inovar, né? Fizeram um carro novo, fizeram de um jeito diferente. Mas tudo aquilo que é inventado fora do que Deus falou vai dar errado. O que aconteceu? Não era para ser carregado por bois. Era para ser conduzido, a presença de Deus era para ser trazida para o meio do povo por meio dos sacerdotes. Isso era um sinal. E o que eles fizeram? Botaram em cima de um carro de bois. O carro de bois, os bois não tinham discernimento para cuidar daquilo ali. Erraram o pé, tropeçaram, Osa foi segurar e morreu. Mas morreu por quê? Pela imprudência de não seguirem, pela desobediência de não seguirem a lei de Deus. Quando Davi agora vai buscar de novo a arca, agora na casa de Obed-Edom, ele já muda completamente de figura. Os carregadores da arca, eles mudam agora. Eles mudam completamente a forma de trazer a arca da aliança. Por quê? Porque agora eles obedecem. Como é que manda a lei? O que foi que Deus disse? Como tinha que ser trazida a arca? A arca precisa ser conduzida nos ombros. São os carregadores. Quem são esses carregadores? E aí fala que eles davam 6 passos e no 7º passo eles paravam e faziam um sacrifício, né? Eles sacrificavam animais. O rito aqui, gente, e muitas vezes, até assim a forma como a gente vê, né? Às vezes a gente não compreende o Antigo Testamento, porque a gente vai de maneira muito literal. Mas a questão é a obediência, a literalidade da obediência. Eles sacrificavam porque Deus mandou sacrificar. Eles davam aquilo que era precioso para eles. E se eles obedecessem, eles eram abençoados. E a questão para nós hoje é a obediência. Por que eu trago essa palavra hoje ao final já, né? Nesses últimos dias de jejum. Porque nós temos buscado a presença do Senhor. Nós queremos a presença de Deus na nossa vida. Nós queremos essa bênção, que a casa de Obed-Edom foi abençoada. Onde está a presença do Senhor está a bênção. Onde está a presença do Senhor está a bênção. A casa de Obed-Edom prosperou como nunca. Seus bens, seus animais, as suas plantações, tudo dava certo. Por quê? Porque Deus estava ali. Da mesma forma, nós temos buscado a Deus. Agora, a nossa busca deve ser da maneira certa. Não é de qualquer jeito. É obedecendo a Deus. Agora, vamos pensar assim, né? A gente não tem ao certo, eu não encontrei, já leio bastante tempo essa palavra, já estudei ela muitas vezes, né, e nunca encontrei, assim, uma fonte segura me dizendo exatamente quantos quilômetros são, né, mas dizem que por cerca de 20 e poucos quilômetros de um lugar ao outro, de Obed-Edom até Jerusalém. Aí vamos pensar assim, esses homens davam 6 passos, no 7º sacrificavam. 6 passos, no 7º sacrificavam. Você tem noção do tempo que levou? Você tem noção da quantidade de sacrifícios que foram feitos para que a arca do Senhor entrasse na cidade? E isso nos faz ter uma certeza do quê? Que não é do nosso jeito.
e que a gente não... Gente, o caminho... Nós somos um povo, mais do que nunca, né? Eu acho assim, quando se diz respeito aos nossos prazeres, o ser humano, ele é imediatista, né? Isso é fato. A gente é muito rápido quando é pro nosso prazer e pra nossa vontade, né? Se é pro nosso auto-benefício, a gente não tem paciência, né? Geralmente, a gente quer ser satisfeito na hora, né? Como as crianças, né? Estou com fome, né? Quando a criança é pequenininha, quando é uma criança de peito, vamos pegar lá um bebê, né? O bebê está com fome e ele mama. O que que acontece? Não tem razão ali para compreender. Ele tem um desejo, uma necessidade e ele vai berrar. Por quê? Porque ele quer ser satisfeito. No momento que ele é satisfeito, é dado para ele o que ele quer, a paz volta a reinar sobre a face da terra, né? Conforme as crianças vão crescendo, elas vão sabendo esperar. Principalmente se nós sabemos conduzir a educação dos nossos filhos, eles vão sabendo que eles precisam esperar, que a comida precisa ser feita, que tem um horário para comer, que a comida tem um processo de cozimento, que não é mais o leite que tá pronto. Gente, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Só que tem áreas da nossa vida e algumas pessoas que não aprendem a esperar. Elas são infantis nos seus desejos e nas suas vontades. Eu quero agora e do meu jeito, né? Eu quero agora e do jeito que eu quero. Tem um programa na TV que chama, como é que era? Chato pra Comer. Eu acho que dava no GNT. Quando eu tinha, não sei se ainda existe, né? Mas existia esse programa, que era um programa chato pra... Acho que é esse nome também, né? Chato pra Comer. E aí, nesse programa, eram pessoas adultas, né? Em que um chefe renomado, né? Francês, que mora aqui no Brasil, fazia o quê, né? Essa pessoa chegava lá cheia de restrições, muito chata pra comer. Eu só como hambúrguer e batata frita. E aí o chefe, né? Isso, Roger, chato pra comer. Ainda existe, então, esse programa. E aí o que que acontece, né? Esse chefe, ele vai tentar formular uma comida diferente, né? Cozinhar uma comida diferente pra que essa pessoa coma, pra ver se a pessoa vai gostar, né? O Claude, isso mesmo, o Claude. E aí, gente, é fantástico, de horrível. Porque eu fico pensando o tamanho da infantilidade daqueles adultos, que sequer sabem comer. Que jeito? Que jeito você quer se numa casa que você só come macarrão sem molho todo dia? Quem que educa um filho assim? Que jeito, que geração é essa? Que geração? Ficava doida. Eu não consigo assistir, não conseguia assistir, porque eu tinha vontade de educar aquelas pessoas adultas. Como assim? Gente, cada um tem um gosto, é óbvio, né? Cada um tem um gosto. Tem gente que não gosta de uma coisa. Agora, muita restrição alimentar é sinal, sim, de infantilidade. De gente que não aprendeu a comer. Sequer a comer. Sequer, programa horrível, né? Eu tenho nervoso disso. Porque, gente, olha o que é isso. Olha que geração é essa. Só como o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, né? Muitas vezes os filhos mandavam nos pais, era horrível. Exatamente. Então, olha só. A gente é uma geração que tem programa de televisão. O que é um programa de televisão? Ele tá sempre expressando, gente, uma faceta da sociedade. A gente vai, de alguma forma, ter uma identificação com aquilo, né? Então, se tem um programa que é chato para comer, é porque tem uma grande parcela da população hoje que é chata para comer. E é chata para comer por quê? Porque é infantilizada. Porque não cresceu. E aí, agora, pega isso e traz pra tua vida. O que tu é chato para comer? Não de comer, mas de aceitar em Deus como a gente é infantil. A gente quer fazer as coisas da nossa maneira. A gente não aceita os mandamentos. A gente não aceita a palavra de Deus. A gente acha que é regra demais, que é norma demais, que as coisas já passaram, que não é bem assim. Aí eu vivo tudo isso aqui, mas essa parte aqui eu não acredito da Bíblia. Chato pra comer. Igualzinho. Quer ficar separando o que vai viver ou não da palavra ou do evangelho. Ah, não, essa parte aí, ó, de perdoar já não dá. Amar inimigo? Eu vou furar o olho dos meus inimigos. Você tá entendendo? A gente fica selecionando os ingredientes da vida espiritual que a gente quer ver. Ah, não. Rezar todo dia também não, né? Não, missa pode ser qualquer dia. Quando dá vontade. Gente, tem uma
forma de conduzir a presença de Deus para nossa vida e não é a nossa. Não é o carro de bois novo. É aqui, ó, no ombro, carregando o peso de trazer a presença de Deus. Caminhando devagar, sacrificando a cada 6 passos. Sacrifício, devagar, carregando o peso aos ombros. Isso é o caminho que traz, esse é o caminho que traz a presença de Deus. Não é o imediatismo. Não é o caminho da desobediência. A gente às vezes está muito determinado a trazer a presença de Deus para a nossa vida como esteve Davi. Mas daí a gente quer fazer de qualquer jeito. A frase, o que vale a intenção, não cabe na palavra de Deus. Até tem aquela outra expressão, né? De boas intenções o inferno está cheio. Não é qualquer caminho leva a Deus. Não é o que te faz feliz, é o que Deus quer. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é irremediavelmente mau. É ardiloso, é enganoso. Como que nós vamos nos deixar conduzir pelo nosso próprio coração? Isso é loucura. Isso é loucura. Totalmente loucura. Faz o que tá no teu coração. Isso é coisa de gente louca. Isso é coisa de gente infantil. Isso é gente de chato pra comer. Que só faz o que tem vontade. Gente adulta. Gente que conhece a Deus compreende que há um caminho de sacrifício e renúncia. Que eu não posso de maneira nenhuma trazer Deus no carro de boi. Eu tenho que carregar a cruz no ombro. O que é isso de maneira prática, gente? De maneira aquelas pessoas que dizem, eu falo com Deus em casa, não preciso ir na igreja. Exatamente, é do meu jeito. Que do teu jeito? Vai crescer, toma vergonha na cara. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Gente, nós não podemos fazer todo este caminho de libertação. E amanhã e depois de amanhã eu vou entregar mais coisas para vocês. E durante esse tempo todo, é óbvio que eu não vou deixar vocês aqui, né? Soltos, vou continuar nos stories, vamos fazer outras lives até a próxima campanha pra gente continuar neste caminho de libertação, de quebra de maldição e tudo mais, mas é do jeito de Deus, né? Eu não posso conduzir Deus pra minha vida assistindo qualquer porcaria na televisão, escutando um monte de música podre de bagaceira. Não posso. Isso é carro de boi, né? Eu não posso mais querer conduzir a presença de Deus para minha vida e ver pornografia. Isso é carro de boi. E aí, gente, foi pela desobediência de Adão e Eva, pela desobediência que a morte entrou no mundo. Foi esse o pecado, a desobediência. Então, no momento que a gente entra para o caminho de Deus, e que a gente quer conduzir Deus de volta para nossa casa. E essa bênção, eu quero que a minha casa seja abençoada como a casa de Obed-Edom. Eu quero que os meus bens, que os meus familiares, que tudo que eu tenho seja abençoado. Chega de maldição na minha vida. Eu quero a bênção. Se queremos a bênção de Deus, a presença de Deus na nossa vida é do jeito de Deus, não é da nossa. E por que é do jeito de Deus? Porque Deus sabe o que é melhor. Ponto. Porque a gente é um vermezinho, uma formiguinha, a gente não enxerga, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 hora. Você sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos? Você tem como prever isso? 1 semana, 1 mês? Ano passado você sonhou que ia ter pandemia mundial? A gente não sabe porcaria nenhuma. Nada. E o diabo infla o nosso coração de orgulho que a gente sabe o que é melhor pra nós. Oh, gente, que burrice. Isso é coisa de gente chato pra comer. Deus sabe o que é melhor pra nós. Deus sabe o que é melhor pra nós. E se Deus te dá um caminho, anda nele, criatura. Não desobedece. A desobediência é a fonte de todas as maldições na nossa vida. De todos os pecados, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, está lá no livro de Romanos. Então assim, ó, gente, vamos obedecer a Deus. O que Deus tem te dito para fazer, as decisões que você tem tomado, os mandamentos. Tem um básico que precisa ser feito. Para de relutar, de inventar carro de boi, de inventar jeito. Obedeça naquilo que precisa ser obedecido. Faz aquilo que precisa ser feito hoje, a cada dia. Deus mandou rezar para quebrar voto? Reza quebrando voto. Ah, mas é que não sei, mas é que não sei. Gente,
que bobeira! Vamos fazer aquilo que Deus está nos orientando. Vive bem com as pessoas, ama as pessoas, obediente à palavra de Deus, obediente aos desígnios do Senhor. Para encerrar, eu quero só proclamar uma palavra do que é o desejo de Deus para nossa vida. Porque Deus não é um Deus de capricho. A gente acha que Deus é muito caprichoso, sabe? Ele só quer que a gente obedeça a Ele. Não é assim. Ele é um pai amoroso que sabe o caminho. Quem é pai e mãe aqui? Ou quem já é adulto e pensa nas coisas que queria fazer no passado que o pai e a mãe não deixaram, você diz, ufa, ainda bem porque eu não tinha discernimento nenhum. Meu pai e minha mãe que sabiam o que era o certo, você tá entendendo? Ele é um pai amoroso, ele conhece toda a eternidade, ele é senhor do tempo, ele criou o tempo. Como que a gente acha que a gente sabe mais? A gente é muito bobinho, né? Muito arrogante. A gente é infantil, né? Olha o que diz o Senhor para nós hoje. Em Jeremias 29, versículo 11. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitirei que me encontreis. Olha o que Deus está falando. Que Ele bem sabe os desígnios que Ele mantém para com a gente, de bênção, de prosperidade, de alegria. Ele mantém que a gente vai buscar. Esse é o desígnio de que a gente busque o encontro, porque Ele vai se revelar para nós. O desígnio de Deus é bênção, é prosperidade, de nos garantir um futuro e uma esperança. Olha isso, de prosperidade e não de calamidade. Esse é um Deus que é em nosso favor. Só que Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. Para a gente alcançar isso, existe um caminho, existe uma forma de fazer. E não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ele nos indica o caminho. É carregando nos ombros, é com sacrifício, leva mais tempo. Mas é justo este tempo de sacrifício que é forja, que nos leva para o céu, que a gente é abençoado. O povo cantou com mais alegria, com mais fervor, com mais música, carregando com sacrifício. Então que Deus nos abençoe, que a gente saiba fazer as escolhas pela obediência. Gente, de nada nos vale jejuar 21 dias e continuar desobedecendo a Deus. A bênção na nossa vida está ligada à obediência ao Senhor. Desobedecer a Deus inaugura toda a maldição na nossa vida. Então que a gente acolha a bênção obedecendo a Deus. Amém? Toma um golinho d'água. E vamos rezar nossa oração contra o malefício. Carregando nos ombros, né? Como Jesus carregou a cruz. E a gente sabe que depois só houve ressurreição, porque houve cruz, né? O sacrifício, ele faz parte da nossa vida. Problemas teremos com ou sem Jesus, melhor passá-los com Jesus, num caminho que é certo que somos abençoados e que seremos sim premiados. Amém? A santidade, ela é recompensada. A palavra de Deus nos garante que a santidade, ela é recompensada. Só os pagãos e os ímpios pensam que é perda de tempo ser santo, né? Vamos rezar então a oração contra o malefício? Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizeste, que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Agora você vai falar o seu nome das pessoas que você está rezando. Fazer que em vez da inveja e do malefício lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas
e os vossos braços altíssimos e fortíssimos. E visitai e vinde socorrer esta criatura criada, a vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo, vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, o Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor, nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Agora, novamente, o seu nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-o, pondo-o a salvo de todo o mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Senhor, nós clamamos a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, que nos fortaleça, Senhor, para que sejamos obedientes. Senhor, arranca toda a raiz de desobediência da nossa história, Senhor, da nossa vida. Tantas vezes, Senhor, essa raiz que é tão forte na vida de algumas pessoas, de rebeldia, de rebelião à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos, tantos questionamentos nada saudáveis, questionamentos que nunca param, dúvidas sem fim a respeito da existência de Deus, da palavra de Deus, da santidade. Nós clamamos, Senhor, que toda raiz de incredulidade, de falta de fé, de desobediência, de rebelião, de rebeldia, Senhor, seja retirada da nossa vida, da nossa história, Senhor. Que a Tua misericórdia agora nos acolha. Nós te pedimos perdão e misericórdia, Senhor, por toda desobediência, por todas as vezes que nós desobedecemos a Tua voz, a Tua palavra, as Tuas orientações. Perdão e misericórdia, Senhor. Que Tu nos olhe agora com um olhar favorável e misericordioso, Senhor, e liberte a nossa vida, Senhor, de todo mal, de todo jugo de pecado, Senhor, de todo malefício. Nós clamamos uma libertação, Senhor, definitiva nas nossas histórias, na nossa família. Amém. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu está fazendo na nossa vida mais uma vez hoje. Eis a cruz do Senhor. Fugi forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo, louvado seja Deus por essa manhã, por todas as orientações, né, que o Senhor traz para nós. E a gente tem só mais 2 lives, né, e a gente vai encerrar agora já na reta final do nosso jejum de Daniel. E vou abrir caixinha de perguntas, né, que eu não abri no final de semana. Tava aproveitando um pouquinho, né, o feriado com a família. Vou abrir agora, em seguida, a caixinha de perguntas e vou postar as orações que estou devendo, tá? Vou deixar tudo em dia hoje. Hoje eu me coloco em dia com vocês, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, um ótimo dia e até amanhã, 7h30.